achado por Deus. E é isso que essa palavra nos diz. Achei a Davi. O Senhor, Ele estava procurando um verdadeiro adorador quando Ele encontrou a Davi. Por isso a palavra dele diz, achei a Davi. Terça-feira, queridos, 8:45 da noite, um dia um pouco chuvoso, um pouquinho de frio. Você poderia muito bem estar lá no seu lar comendo uma canjica bem quentinha agora. Né? Mas onde estão os verdadeiros adoradores? Onde estão, querido? E quando o Senhor, Ele fala isso, olha, achei a Davi. E a palavra do Senhor nos fala do livro de João que Ele está procurando quem? Verdadeiros adoradores. Aquele que adora ao Pai em espírito e em verdade. Independente da sua situação financeira, independente da sua situação familiar, independente da crise, queridos, você adora ao Pai em espírito e em verdade. Uma coisa é a minha necessidade, outra coisa é a vontade de Deus de achar um verdadeiro adorador. Não é verdade? E quando nós olhamos para esse versículo, nós podemos ver 3 características de um verdadeiro adorador. A primeira, quando ele fala, achei a Davi, filho de Jessé, homem, é uma primeira característica. Mas a Bíblia não fala de homem, quando fala homem, não fala do sexo feminino ou masculino. Fala de homem na maturidade, na sinceridade, no compromisso. E muitas vezes o Senhor, Ele tem procurado este homem em mim e em você. Nós vemos características de alguns crentes que é tudo assim, né? Ah, para mim não dá. Ah, não é para mim. Né? Ah, eu não vou conseguir. Né? Eu não posso, não tenho condições. Vou falar para você uma coisa que nós temos vivido aqui, nesses tempos aqui na nossa igreja. E é uma característica de um verdadeiro adorador. Nós temos falado do desafio do nosso sítio, né? Lançado o desafio. E o último agora foi o do... Poste não, foi o do muro. Do portão. E o Senhor, Ele tem levantado pessoas neste lugar. E eu louvo a Deus por isso. Ainda não se formaram, grandes empresários neste lugar. E uma dessas pessoas contribuiu com uma oferta e falou assim, olha, está aqui. Eu ouvi a voz do Senhor. Uma coisa, querido, sou eu falar com Deus a minha necessidade. Falar, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu estou com o meu limite estourado, eu preciso de uma providência. Outra coisa, você ouvir. E quando nós somos sensíveis, querido, e quando o Senhor fala de maturidade, de homem, de sinceridade, de compromisso, é isso. Ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes, querido, eu falo para você que na nossa ignorância nós só queremos falar, né? Como se nós pudéssemos todo o tempo desabafar com Deus, falar, Senhor, olha a minha necessidade, olha as minhas condições. E o Senhor conhece cada uma delas. E quando o Senhor, Ele olha e fala assim, olha, eu achei um verdadeiro adorador. Eu achei um homem que me adora, que ouve a minha voz. E isso nesses últimos tempos tem sido tão difícil. Porque na nossa ignorância nós só queremos sermos ouvidos. E muitas vezes ignoramos a voz do Senhor. São poucos, querido. São poucos que ouvem o chamado, ouvem a voz do Senhor. São poucos aqueles que atentam a cada sussurro de Deus. São poucos hoje. Mas eu quero crer que nessa noite de terça-feira, o Senhor, quando Ele olhar para Resgate, Ele vai falar, olha, eu não achei somente a Davi, eu achei Valéria, eu achei Tainá, eu achei Karen Mendes, eu achei Amanda, eu achei o Dinda.
homem segundo o meu coração. Amém? Aplaudam o Senhor. Deus está procurando, sabe o quê? Uma igreja comprometida. Comprometida com o ministério, comprometida com o teu irmão. E muitas vezes nós esquecemos disso, querido. Quando nós falamos de verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai, né? Em espírito e em verdade, nós falamos de uma igreja sem mancha, sem mácula. Uma igreja que adora, independente, querido, mas adora. Quando nós falamos de Davi, nós vemos que Davi, a palavra do Senhor nos diz que ele cuidava das ovelhas, né? E as ovelhas de quem que era? Do pai dele. E Davi cuidava das ovelhas. Era uma obrigação de Davi? Não, era do pai dele. Era do pai dele. E muitas vezes, este cuidado de um verdadeiro adorador falta em mim e você. Falta em nós, falta na nossa igreja, falta no país, querido. A verdadeira adoração. Porque muitas vezes nós nos preocupamos somente com aquilo que está nas minhas mãos, aquilo que é meu. E Davi, a palavra do Senhor nos diz que ele estava cuidando das ovelhas do Pai. Quantas ovelhas, né? Nós deixamos de cuidar. Outro dia, numa conversa com o pastor Emerson, né? Nós estávamos falando de uma pessoa que nós vimos e que a gente já havia feito parte do nosso ministério, mas hoje estava um pouco distante. E nós falamos da preocupação em cuidar. Muitas vezes nós queremos ganhar o mundo, querido. Esquecemos aqueles que estão tão próximos de nós. Quantas pessoas nós deixamos de visitar? E não quero só chamar a responsabilidade para nós, o ministério pastoral da nossa igreja. Muitas vezes, nosso pastor não está vendo, não percebeu ainda, mas você já percebeu. Davi não tinha obrigação com as ovelhas, era do pai dele. E muitas vezes falta essa responsabilidade, este amor, essa característica de um verdadeiro adorador em cuidar. Nós olhamos somente para o nosso umbigo, para as nossas situações, para as nossas adversidades. E quando nós fazemos isso, olha, por causa, querido, né? As nossas situações tomam uma dimensão tremenda. Porque nós começamos a ficar focados só na nossa situação, só no nosso problema, as coisas começam a crescer. Eu e o pastor Antônio, nós temos e a pastora Fran, nós temos uma história de culto no lar, já, ó, né? E teve uma noite que nós fomos num culto no lar, lá no Maria Cristina, e as pessoas no culto orando e louvando, né? E estava aquele mover tremendo, e o Senhor nos impulsionou a orarmos lá na cozinha da pessoa, né? Eu fui no armário, eu não sabia o que estava acontecendo, comecei a profetizar naquele armário, eu não sabia se ela queria um armário novo até então, e o pastor Antônio com a mão em cima da mesa lá, profetizando, e o Senhor começou a se revelar a nós, a necessidade daquele lar. Não tinha alimento na casa, e por isso o Senhor nos impulsionou a orar no armário da cozinha e na mesa. E eu saí de lá arrasada, o pastor Antônio também. O culto foi uma bênção, querido. O culto foi maravilhoso. Como Deus falou naquele lugar, não foi, pastor Antônio? E nós saímos de lá com a missão de falar, pastor, a gente não pode deixar assim. Era evangelista na época, né? Evangelista Tonho. A gente não pode deixar assim. O pastor Antônio tinha um carro, que carro que era? Um carro roxinho? Um Gol. E eu falei, e agora, né? Eu não tinha carro naquela época lá. E já era um pouco tarde da noite. Falar, se o Senhor confiou essa missão a nós, vamos lá. A gente começou a ligar para os nossos irmãos. Ligamos para um, ligamos para outro. Passamos na casa de um, passamos na casa do outro, né? E o carro do pastor Antônio foi abaixando.
ficou lotado, querido. Isso foi até quase de madrugada. Mas nós entendemos que o quê? A dor do nosso irmão passa a ser nossa também. Né? Eu já passei por situações na minha casa, na minha família, com os meus filhos, que eu não tinha alimento. O meu último filho nasceu, eu não tinha enxoval. Estava passando por uma situação delicada, não tinha nem... Né, eu tinha ido para o hospital e falei assim, quando eu cheguei em casa, não sei o que vai ser. Porque não tinha sabonete nem para dar o primeiro banho lá em casa, não tinha. Né? Não tinha os cuidados, né, de higiene, não tinha. E quando eu cheguei em casa, queridos, olha, foi tremendo o que Deus fez. Tinha assim, para o chão, tinha em cima da mesa, tinha em cima do berço, né, tinha em cima da cama. E, queridos, foi um mover tremendo. O que eu entendo com isso, querido, quando nós não agimos só no egoísmo do nosso eu, fazemos a parte do Senhor, que é um verdadeiro adorador, que é isso que Ele espera de mim e de você, sentir a dor do nosso irmão. Muitas vezes, querida, a pessoa vem desabafar comigo e chorar, o que eu faço? Eu choro junto, depois a gente conversa, mas eu choro. Eu choro junto. Porque a gente começa a sentir. E situações, muitas vezes, que a gente fala, olha, eu já vivi isso. E sabe o que eu te digo? Isso passa. Quando o Senhor um dia falou para mim, olha, você vai contar esse teu testemunho aí para muitos, e muitos virão através deste testemunho. Eu falava, Senhor, mas como? Se hoje eu não consigo nem me manter de pé. Olha a minha situação, olha como é que os meus filhos estão. Eu não consigo cuidar da minha casa. Como que eu vou poder ter um testemunho? E o Senhor foi aprimorando, querido. Então eu sei que tem dores que eu passei, que hoje eu sei que pessoas passam e que não morrem. E me alegro quando eu falo isso. Olha, eu já passei por isso. Você vai tirar de letra. Não porque eu sou maior, não porque eu sou a queridinha de Jesus, mas porque eu sei, querido, que há um Deus que supre toda a nossa necessidade. Há um Deus que se revela a mim e a você quando nós nos prostramos diante dEle, não diante de dificuldade, e que Ele possa ver em mim e você um verdadeiro adorador. Assim como Ele olhou para Davi e falou, olha, achei Davi. Homem, querido, segundo o meu coração, que me adorar em espírito e em verdade, que não interessa qual for a situação, Ele vai me adorar. E nós temos que ser assim, querido, na presença do Senhor. Talvez não, com certeza, se naquela época eu tivesse deixado de adorar a Deus, de ouvir o chamado dEle, olhando somente para a minha situação de pequenez daquela época, que eu me achava tão pequenina, tão frágil, tão sensível. Imagina eu desabando no colo da pastora Silvia. E foi assim, queridos. Eu abraçava ela, eu vou morrer, pastora. Ela vai nada. E era assim, queridos. Teve dias de eu ter que me juntar. E falar, não, eu vou para a igreja adorar a Deus. E o Senhor se revelar tremendamente, queridos, para as nossas vidas. Falar, Senhor, se não fosse a Tua presença, se não fosse o Teu amor, com certeza eu teria morrido. E assim, querido, tem que ser nas nossas vidas todos os dias. Independente de situações, adorar a Deus. Característica de homem, de mulher de Deus, é ser um verdadeiro adorador. Independente de crise, de situações. O que é que te motiva hoje, queridos? E muitas vezes nós temos que ver o que é aquilo que não desmotiva. Como característica de um verdadeiro adorador, de buscar a presença do Senhor. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Rever onde é que nós estamos errando. Porque muitas vezes nos falta a característica de homem, de mulher de Deus. Neste lugar, nas nossas vidas. A responsabilidade de ser um verdadeiro adorador está em mim e você. O achar de Deus, olhar e falar, não, me adora. Independente de situações, me adora, me louva.
Quando eu olho para a vida do pastor Vandré, isso me motiva cada vez mais, querido. Nós sabemos que o pastor Vandré, ele tem um diagnóstico, né? De um problema renal, né? E quem diz isso, vendo ele cantar, de louvar ao Senhor, de dançar neste lugar, de se prostrar diante de Deus, e com a liberdade que eu tenho com a mãe dele, a irmã Naíra, eu falo, olha, isso nos motiva cada vez mais a prosseguir, queridos, porque muitas pessoas que têm, que não têm problema, não têm dificuldade, não têm nenhuma unha encravada para doer, e muitas vezes não adora a Deus, não louva o Senhor, não dá o seu melhor diante de Deus. Muitas vezes tem culto que a gente precisa aqui espremer o povo para dar um glória aí, irmãos, né? Nós já vimos pregador saindo com a camisa suada para que eu e você adoramos a Deus neste lugar. Para que absorvemos o melhor diante de Deus. E são homens e mulheres capacitados, querido. Muitas vezes nós é que nos fechamos no nosso eu, no nosso egoísmo, e deixamos de receber, deixamos de adorar, porque nós sabemos que quando nós adoramos, quando a nossa adoração, ela sobe, a glória do Senhor se manifesta. Vai falar, não, foi o pregador que não pregou direito, foi o ministério de louvor que não estava lá, aquelas coisas. Não, querido. Nós temos que olhar nessa parte para mim e para você, onde é que está a minha adoração? Será que eu adorei? Será que eu abri o meu coração diante de Deus, diante da palavra dEle? Diante do sussurro dEle, querido. Característica, verdadeiro adorador. Sem mácula, é a igreja que o Senhor procura, de verdadeiros adoradores. Amém? E a segunda parte nos fala do quê? De segundo o coração de Deus. Quando nós falamos segundo o coração de Deus, o que é segundo o coração de Deus? É mais uma característica, querido. Segundo o coração de Deus, é fazer a vontade do Senhor, não a minha vontade. É andar nos caminhos do Senhor, não para os caminhos que eu próprio trilhei. É ouvir, querido, o sussurro do Senhor, é um grau de intimidade, segundo o coração de Deus. Haverá momentos em nossas vidas que nós falamos, olha, eu quero fazer segundo o meu coração. Quem já não ouviu a frase assim, olha, eu falei com Deus e vou fazer tal coisa? Muitas vezes eu pergunto, e Deus falou com você? Não, eu falei com Deus. Quer dizer, você fala e Deus tem que acatar segundo a tua vontade. Isso é segundo o coração de Deus? Não, é segundo o meu coração. É segundo as minhas vontades, aos meus desejos, aos meus anseios. E quando nós temos que andar segundo o coração de Deus, Ele fala e eu obedeço. Muitas vezes eu até nem vou gostar. Mas se eu obedecer, o Senhor vai fazer o melhor. Porque Ele conhece todas as nossas dificuldades. Eu sei o dia de hoje, agora o que eu estou vivendo. O Senhor, Ele sabe a minha vida toda, querido. O melhor, eu creio que ainda está por vir para mim e para você. E muitas vezes, quando nós andamos segundo o nosso coração, segundo a nossa vontade, nós andamos errante nesse mundo. Mas quando nós começamos a andar segundo o coração de Deus, aí sim nós fazemos a vontade do Pai. É segundo a vontade dEle, não a minha. É segundo o que Ele quer e não o que eu quero. E muitas vezes, não, Deus falou, mas... tem que ser do meu jeito, né? Se não for do meu jeito, então eu não quero. Não é assim? Segundo o coração de Deus. É mais uma característica de um verdadeiro adorador. O primeiro é ser homem. O segundo, andar segundo o coração de Deus. É pensar segundo o coração de Deus. Quando nós atingimos, querido, esse grau de intimidade, o Senhor fala e você ouve. Assim como nós temos visto pequenos adoradores que ainda são pequenos empresários, mas em vista, querido, do que tem semeado, se tornarão grandes empresários. Nós temos visto aqui, essa semana ainda eu falei para a pastora, semana de férias, mês de férias, vamos aproveitar e lavar as cadeiras, né, pastora?
pastor falou, você tem certeza? Eu falei, pastora, vamos lavar as cadeiras, mês de férias agora. Porque, queridos, a última vez que eu vim no recesso do ano passado, nós tivemos as crianças nos ajudando, né? A Cris ficou com marca de sol, assim, parecendo que estava na praia. Que estava um sol, né? E as crianças, Vitória, Ana Clara, Beatriz, esfregando as cadeiras, né? Falei, vamos lavar as cadeiras. Né? E muitas vezes, querido, a gente não encontra pessoas. É fácil eu falar assim, não, eu sou homem e ando segundo o coração de Deus, mas eu só quero a parte boa. A parte boa. Eu vou ministrar, eu quero uma cadeira de destaque, né? Para todos virem que hoje eu tenho um lugar de destaque. Mas quem que já não entrou nessa igreja e viu os nossos líderes tirando o lixo do banheiro, limpando o banheiro, fazendo a parte, muitas vezes, que eu e você não fazemos. Né? Cuidando da igreja como um todo. Eu quero crer que o celular dos nossos líderes carrega ligado. Porque não tem como desligar. A gente não desliga deles. Né? Então, muitas vezes, querida, só a parte boa que a gente quer. A parte do cuidar, do zelar, deixa para o líder que ele faz. Quanto muitas vezes temos que ser como Davi, cuidar das ovelhas do nosso Pai, cuidar da casa do Senhor, chamar essa responsabilidade não só para a liderança, não só para o pregador, mas para mim também. Eu estou fazendo o que para a obra do Senhor? Eu sei o que eu quero da obra do Senhor. Eu sei o que eu quero de Deus. Mas o que é que eu estou dando? O que é que eu estou fazendo? De quem eu estou cuidando? O ID é isso, querido. Esse é o ID. Quantas vezes, na manutenção desse prédio, né, a gente não encontra pessoas para fazer? E nós estamos vivendo em tempos aí que a gente precisa reter um pouco das finanças, porque nós temos projetos grandes a ser realizados neste lugar. Então, pelo menos a manutenção pertence a mim e a você. Eu garanto que comida não vai faltar, porque eu venho cozinhar. Eu venho cozinhar. Falta, Valéria? Não falta, e a gente come, ainda come muito bem. Tem uma característica de um crente adorador também é essa. É comer e comer bem. Não é? A gente vem, a gente trabalha, passa aqui o dia todo. Assim como as meninas, quando tem o bazar, já emenda bazar, a Seição já está lá na feijoada, né? E aquele trabalho durante o dia todo, querido. E ainda são mães de família, são líderes, estão aqui se doando. E muitas vezes nós olhamos e achamos, eu sou o máximo, né? Agora eu sou separado a levita, eu sou separado a músico, já fui separado a obreiro desta casa. Por isso que o Senhor, Ele diz nesse versículo, Ele procura o quê? Verdadeiros adoradores. Não está procurando título, mas verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E foi assim com Davi. E eu creio que nesta noite será assim comigo e com você. Homem, segundo o coração de Deus. E qual é a outra característica? Que fará toda a minha vontade. Aí agora pegou pesado. Fará a vontade de Deus? Não. Não, tem que ser a minha vontade. Tem que ser o meu querer, do meu jeitinho. Não, fazer a vontade de Deus. Querido, vai haver sim momentos. Como a evangelista Valéria, ela ministrou aqui sobre muitas vezes a nossa dor até aumentar, a nossa situação até aumentar a dificuldade. Mas nunca estaremos sozinhos. E assim somos nós quando estamos na presença do Senhor. Fazendo toda a vontade dEle, não a minha. O que é que tem que prevalecer? É a minha vontade? Não é a vontade de Deus.
é a vontade do Pai. Essa é a nossa responsabilidade, a nossa característica, ser homem e mulher de Deus. Segundo o coração dele e fazendo a vontade dele. Que ele possa olhar para nós nessa noite e encontrar verdadeiros adoradores. Cria, muitas vezes, o nosso físico, a nossa correria durante a semana, até faz com que nós, muitas vezes, nos tornamos o quê? Domingueiros. Só vou para a igreja dia de domingo, que é o culto da família. Né? E os cultos de terça? De quarta, tem no Camargo e tem em Jandira. Ainda tem estudo aqui, hein? Tem estudo bíblico ainda. Quinta tem culto aqui. Sexta, Camargo e Jandira. Sabadão, durante o dia, nós teremos aí, 12 horas de louvor e adoração em Jandira. Então não vai faltar momento para você se prostrar diante de Deus, fazer a vontade de Deus, segundo o coração dele, fazer a vontade dele, ser um homem e uma mulher de compromisso com a obra dele. Fazer a obra do Senhor, querido, não é só você estar nesta igreja durante 2 horas, 1h30, 40 minutos, ouvindo, não. Aquele culto automático, né? 3 louvores, ministração da oferta, ministração da palavra, oro e vou embora. Não, queridos, é adorar. É ajudar o pregador com a tua adoração, com o teu melhor. Absorvendo o que de melhor a palavra do Senhor tem para você. Característica de um verdadeiro adorador. Não importa se hoje está sol, se hoje está chovendo. Nós adorávamos ao Senhor na Carlos Gomes, numa igreja que dava 1/3 dessa. Não tinha água gelada naquele tempo lá. Não tinha ventilador. E assim, nós adorávamos ao Senhor todo o tempo. E foi de lá que o Senhor nos trouxe para cá. Muitas vezes a gente saía um pouquinho para tomar um ar, quando voltava não tinha lugar mais para a gente entrar. Colocar o nosso pé dentro da igreja. Nunca nos faltou adoração, querido. Hoje nós sentimos a falta de muitos irmãos neste lugar. Por ser um culto de terça-feira, por ser um culto de quinta-feira, por ser um culto de sábado, um culto de domingo, um culto de quarta, um culto de sexta. Não. Porque a palavra do Senhor diz assim, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê, queridos? Não importa se eu estou fazendo a obra, mas o importante é que o Senhor me aprova. Temos que ser aprovados pelo Senhor. Não, eu vou no culto, mas o Senhor tem te aprovado. Eu ministro a palavra, mas o Senhor tem te aprovado. Poucos são chamados, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Característica de um verdadeiro adorador, querido. Será que você tem adorado ao Pai em espírito e em verdade? Ou só no seu momento de dificuldade? Né? A palavra do Senhor nos diz assim, um louvor, que o Espírito Santo, ele conhece o meu e o teu gemido com gemidos inexprimíveis, né? Muitas vezes, será que é só neste momento de gemidos inexprimíveis, querido? Que você começa a adorar a Deus? Tem um louvor que fala também sobre corpo e família. Somos todos assim bem ajustados. Vocês se lembram? Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. E muitas vezes nós esquecemos do que é viver em amor. Do que é ser um verdadeiro adorador. Queridos, nós escolhemos, nós somos as nossas escolhas. Eu ouvi outro dia uma postagem de um pastor falando que ele ouviu de um financeiro, né, sobre a crise que o país está atravessando. E o financeiro falando para ele que virão dias piores, que é para se preparar, porque as dificuldades estão surgindo, as empresas estão demitindo, reduzindo o seu quadro em 30%, a maioria das empresas, outras estão até fechando. E está diminuindo o salário, diminuindo a carga horária. E o financeiro falou para ele, e você, o que você vai fazer? Ele, agora que eu estou sabendo, eu vou adorar mais a Deus ainda. Mas você não vai se preparar, eu estou me preparando há muito tempo, eu sou um verdadeiro adorador. E eu escolhi
Viver em Cristo e não em crise. E muitas vezes nós fazemos nossas escolhas erradas. Qual é a tua escolha nessa noite, querido? É ser um verdadeiro adorador? É viver em Cristo? Ou viver constantemente em crise? Em desassossego? Né? Qual é a tua escolha nessa noite? É ser como um verdadeiro adorador, adorando em corpo e família. Não importa qual a sua dificuldade, quais os rumores de guerra, de crise que estão por vir, mas adore ao Pai, em espírito e em verdade. Temos o formato de coração de Deus, fazer a vontade do Pai. Sermos constantes, querido, em vigilância, em adorar a Deus, em santidade, em retidão, sem mancha, sem mácula. Quando Ele olhar e falar, esta é a minha igreja, que me adora em espírito e em verdade. Amém? O Senhor nessa noite, querido, Ele nos chama a responsabilidade, minha e tua. Muitas vezes nós transmitimos para terceiros, mas essa responsabilidade de ser um verdadeiro adorador é minha e tua. É nossa, de adorar ao Pai em espírito e em verdade. E assim como Ele olhou para Davi, eu tenho certeza que Ele vai encontrar em mim e em você um verdadeiro adorador. As características de Golias, querido, fazia dele um homem notório. Estudos dizem que ele tinha aproximadamente 2,92 m. Pesava aproximadamente 140 quilos. A armadura que ele carregava no peito pesava 56 quilos. A ponta da lança dele tinha 6 quilos. Então fazia dele um homem notório. Onde quer que ele fosse, ele chamava atenção pela estatura, pela vestimenta dele, ele chamava a atenção. Mas em quem o Senhor encontrou um verdadeiro adorador? Num baixinho chamado Davi. Muitos podem até achar que estão em evidência, mas não são notados pelo Senhor. Muitos podem achar, não, eu sou o bambambam, eu sou o auge, agora está em mim, eu sou o cara do momento, eu sou a mulher do momento, eu prego bastante, eu oro bastante, vou lá, faço qualquer coisa lá que eu quero, né? Não que o Senhor manda. Eu estou aí no auge da fama. Mas tem sido aprovado pelo Senhor. Eu aconteço, mas tem sido achado pelo Senhor. Davi, pastor de ovelha, cuidando das ovelhas do pai dele, foi encontrado pelo Senhor. Assim como muitas vezes nós nos achamos tão pequeninos, querido, tão insignificantes, que falar, ninguém me notará. Eu vou aqui fazer a minha oração, só eu e Deus aqui. Eu vou aqui abrir o meu coração diante deste louvor e louvar a Deus como se fosse a última vez. Eu vou absorver esta palavra e vou praticá-la todos os dias da minha vida. E o Senhor faz de nós homens e mulheres assim como Ele fez com Davi. Mas nós, quando começamos a ler a história de Davi, nós vamos ver que Davi errou. Davi pecou. Davi deu cada mancada. Aí fala, mas como que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Que Deus, quando olhou para ele, falou, olha, achei a Davi, o filho de Jessé. Homem segundo o meu coração. Mas fala, mas um homem que errou, que pecou, é segundo o coração de Deus? A palavra do Senhor, querido, nos mostra que Davi, ele pecou, ele errou. Mas em cada erro, ele aprendia, ele abriu o coração dele. Sabe o que eu vejo com isso, querido? Que ainda há tempo de nós nos arrependermos. Se até agora nós não estamos fazendo a vontade do Senhor, o querer do Senhor, abrindo o nosso coração diante de Deus, ainda dá tempo. Dá tempo de resgatar. Olha, quando eu comecei a vir para a igreja, há 12 anos atrás, eu adorava mais, eu louvava mais, eu cuidava mais, eu fazia mais. E hoje eu estou assim. Ainda dá tempo, querido. Davi aprendeu com cada erro. Tanto que a palavra do Senhor nos diz que não houve rei em Israel como Davi. Não há um adorador, querido, neste lugar a não ser como nós.
Nós adoramos ao Pai em espírito e em verdade. Nós aprendemos, tem situações na minha vida, queridos, que eu aprendi, que eu falo, olha, eu não caio mais nessa. Ah, não caio mais nessa. Que já aprendi. E muitas vezes, querido, quando nós não agimos segundo o coração de Deus, nós continuamos errando, 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 errando novamente. Por quê? Porque é o meu eu que prevalece, é a minha vontade. Eu não estou agindo segundo o coração de Deus, mas segundo aquilo que eu quero. Davi errou. Errou, assim como muitas vezes eu e você também erramos. Mas em cada erro há uma lição, há um aprendizado. Tem situações, querido, que o Senhor, Ele nos traz para que nós possamos aprender a cada dia. E amanhã possamos ensinar. Não é verdade? Tem pessoas que têm chamado para o ramo empresarial, que já passou por situações que hoje fala, dá dicas, olha, é assim. Ou situação emocional, ou situação aí familiar, fala, não, é assim, olha, aprende, né? Olha, faça dessa forma, não haja desse jeito. Tem situações na nossa vida, querido, que o Senhor nos ensina a cada dia. Mas quando nós andamos segundo o coração dEle, ouvindo a voz, sendo sensível à voz dEle, nós possamos aprender. Senão continuamos errando, errando e errando novamente. Davi teve a chance dele. Errou, aprendeu e se constituiu rei de Israel. Essa chance também é para nós. Depende de mim e de você, das nossas escolhas. O que é que você escolhe nesta noite? Quando o Senhor olhar para você e falar assim, olha, eu achei lá o pastor Antônio, lá na Resgate. Eu achei lá o Marcel, a Norma, a Josi. Eu achei a pastora Fran, verdadeiros adoradores. Ou não ser lembrado como Golias. Golias só foi lembrado nessa época, querido. Embora a sua aparência, o seu porte, a sua força, fez dele o quê? Apenas um gigante. E o Senhor, Ele não quer olhar para mim, para você, e achar somente um gigante nas situações difíceis, mas encontrar um verdadeiro adorador. A obra do Senhor, ela é carente da nossa ajuda. Mas o que eu aprendo é que se eu não fizer, outros fazem. O Senhor levanta outro. E de quem é o prejuízo? De Deus? É meu. Se eu deixo de fazer hoje, se eu deixo de adorar hoje, se eu deixo de fazer aquilo que o Senhor me colocou como responsabilidade, confiou a mim, a obra do Senhor, ela é contínua, ela não para, ela não vai parar porque eu deixei de fazer, porque eu deixei de adorar. Mas o prejuízo também vai ser todo meu. Aí vai depender de mim, me arrepender, aprender, correr atrás. Pagar um preço, querido, que muitas vezes eu nem quero, mas vou ter que pagar. Se o Senhor olhar para você hoje, para a igreja dele, o que é que ele vai achar? Ele vai achar um homem, uma mulher, segundo o coração dele, que faz toda a vontade dele? Quando nós nos colocamos na presença do Senhor a fazer toda a vontade dele, queridos, é um grau de intimidade tão grande, que um sussurro de Deus a gente consegue identificar. E tem duas vontades no universo. A vontade de Deus e a vontade do diabo. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Não tem meio termo. Não tem. Não tem. Ou você ouve a voz de Deus, ou você dá ouvido para o diabo. Ou você abre o seu coração para Deus, ou entrega a sua vida para o diabo. Não tem meio termo. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá, querido. O melhor é você aprender a obedecer
A ouvir, tem um louvor que diz isso, né? A ouvir e obedecer, né? E obedecer e obedecer. Senão, nós continuamos errando, querido. Mas muitas vezes nos são colocados chances na nossa vida que nós desperdiçamos. Fala, Senhor, não é o momento, não é agora, fica para depois. E o Senhor, Ele não quer isso de mim e de você. Se Ele nos trouxe aqui, numa terça-feira, friozinho, que dava bem para chocolate, né? Um chazinho de erva cidreira aqui, ó, né? Eu gosto, né? E dormir? Não, queridos. Ele nos trouxe a este lugar para que isso nos sirva como alerta. Ó, Ele está vindo. Está às portas. E o que Ele quer encontrar? Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Há uma palavra, queridos, no livro de Êxodo, capítulo 13. Uma passagem nos fala sobre a festa da Páscoa. E o Senhor, Ele ensina a Moisés, né? Você fala, Moisés, olha, ensina meu povo, né? Pega um cordeiro. E o cordeiro tem que ser do tamanho que a família possa comer. Se a família não conseguir comer, reparte com o vizinho. Mas não deixe sobra. Se a família for pequena, pegue lá um cordeiro pequeno e coma todas as partes. O que eu quero te passar com isso, querido? Que muitas vezes na nossa vida, a gente só quer as partes boas. E quando o Senhor, Ele fala de todo o cordeiro nessa parte, Ele fala das partes boas e as partes ruins. Quem quer comer o pé da galinha só? Não. Pastor? Mas tem pessoas que querem o quê? A coxa, o peito, né? A sobrecoxa, que são partes carnudas. Ninguém quer comer aquela parte das costas. As costas alguém vai querer? A parte das costas que só tem aqueles ossinhos assim, ó, não é? E quando o Senhor, Ele fala da festa da Páscoa, Ele fala, olha, coma todo o cordeiro. A parte boa e a parte ruim, mas coma toda. Então, muitas vezes, na nossa vida, nós queremos, na obra do Senhor, só a parte boa. Quem não quer? Vai ter café para pastores. Não sei se ainda tem. Tinha antigamente, né, pastor Antônio? Café para pastores. E eu soube que era aquele banquete. Eu falava, eu lá, hein? Eu ia comer pra caramba, hein? E banquete, só pessoas lá, né, bem vestidas, só tirando foto, que eu gosto, né? E fala, nossa, vai ter encontro só de pastores. E muitas vezes na nossa vida, querido, no nosso ministério, nós somos egoístas a este ponto. Falar, não, eu quero só a parte boa, né? Quem diria se o bispo só ficasse nos cafés para pastores aí? A nossa pastora, né? Queridos, e o Senhor ele ensinava a Moisés, olha Moisés, que coma todo o cordeiro. Coma todas, as partes boas, as partes ruins. E assim tem que ser na nossa aplicação pessoal, na nossa vida ministerial. Abraçar como um todo, não é querer somente a parte boa. Porque gostar do bonito, do fácil, né, é muito bom, queridos. Mas quando o Senhor nos incita a tomar uma responsabilidade, olha, faça mais, trabalhe um pouco mais, né? Ore mais, cuide mais, adore mais, ministre mais, faça mais. Aí fala, não, isso é a parte ruim. Eu só quero café para pastores. Eu só quero fazer o louvor. Eu só quero ministrar dia de domingo, que a igreja está bem cheia. Né? E na terça-feira, que vem pouco? Né? Os adoradores vêm na terça-feira, glória a Deus. E a palavra do Senhor nos incita, querido, a aplicarmos a nossa vida pessoal como um todo. O que é o todo de Deus? É toda a obra do Senhor. É ser irrepreensível diante dEle. Que Ele possa olhar para mim
e para você e falar, não, é toda minha, assim, é todo meu, eu formei. Sabe por quê? Porque eu achei nele um verdadeiro adorador, que não importa qual foi a dificuldade, não importa qual foi o erro que ele cometeu, mas se arrependeu e aprendeu, e hoje se tornou isso daí, olha, um excelentíssimo adorador na minha presença. É assim que o Senhor tem que olhar para mim e para você, querido, e ver características assim de um verdadeiro adorador, que adore Ele como homem, que adore Ele de todo o coração, e que faça toda a vontade dEle, e que não prevaleça a minha e a tua vontade. Não prevaleça os teus anseios, os teus desejos, querida, as minhas e as suas necessidades, mas a vontade dEle, porque Ele vai suprir todos os nossos desejos, todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios, queridos. Isso nós temos que aplicar a nossa fé e falar, não, eu não tenho hoje, mas eu vou ter. Eu não fiz hoje, mas eu vou fazer. Muita responsabilidade que o Senhor coloca na nossa vida e nós deixamos por achar que não somos capazes de conduzir. Quando o Senhor, Ele nos escolheu para estarmos liderando o ministério de intercessão, eu falei, o quê? Mulherada brava que tem lá, que eu já conheço, né? E eu falo, eu dou risada, eu falo baixinho, né? O pessoal vai me estranhar. No começo, era isso que eu pensava. Mas eu aprendi com a nossa liderança que o Senhor não nos escolhe, querido, com essas características. Ele me escolheu, né? Eu fiz. E se eu estou até hoje é porque eu também fui aprovada. Por isso que a palavra deles diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos são escolhidos. É isso. Amém? Isso. Amém, queridos? Então, assim, que o Senhor Ele possa olhar para a igreja dEle nesta noite e encontrar verdadeiros adoradores. Muitas vezes é tão fácil eu expor as minhas fraquezas diante de Deus. Falar, Senhor, não dá para mim. Muitas vezes, então, é tão difícil ouvirmos o Senhor dizer, não, eu te escolhi. Quando foi para eu ter o meu segundo filho, que eu tenho 4. O meu segundo filho, eu não queria gravidez. E eu me lembro que foi num culto de tarde de bênçãos, eu vindo do ultrassom, quando eu tive a notícia que eu estava gestante. E eu vim chorando de Barueri para o Belval. E eu falava, Senhor, eu não quero. Senhor, eu não posso. Eu estava recém-divorciada naquela época. E eu ouvi um louvor e eu entrei numa igreja. E eu fui, sentei e estava tendo um culto de tarde de bênção com um grupo de irmãs. Eu sentei e só chorei, só chorei. E durante os louvores, e uma palavra foi ministrada naquele lugar, onde a irmã falou assim, olha, eu não sei o que o Senhor, para quem o Senhor está falando, só que Ele diz nesta tarde que foi Ele que te deu. E se Ele te deu, Ele sabe das tuas condições. Ai de você se tocar. Eu entrei debaixo do banco. Eu falei, Senhor, me perdoa. Quantas vezes, queridos, nos são imputadas responsabilidades sobre as nossas vidas, que nós deixamos de fazer, por acharmos que não somos capazes o suficiente. Sendo que o Senhor, Ele fala, olha, me adore. Que eu ache em você uma igreja sem mácula. Que você aprenda, assim como Moisés ensinou, a comer todo o cordeiro. As partes boas e as partes ruins. Que você viva segundo o meu coração. Segundo o coração de Deus, grau de intimidade, querido. Que você tenha intimidade com Ele. Ouvir a voz do Senhor, ser um verdadeiro adorador. Isso são características de um verdadeiro crente. Não aquele oba-oba, não aquele que só vai, leva as coisas na brincadeira. Que abre mão de coisas preciosas que o Senhor Ele coloca nas suas mãos por não se achar suficiente.
Davi teve a sua chance de aprender com os erros. E muitas vezes nós abrimos mão até dessa chance de aprender com os nossos erros. O que o Senhor quer nos dizer nesta noite? Aproveitarmos cada momento, querido. Cada situação, para evoluirmos. Não ficarmos prostrados. Não abrimos mão de ministério, de família, de ser um verdadeiro adorador. Porque um dia, querido, Ele vai nos cobrar. Isso com certeza. Quando nós chegarmos lá e falar, mas Senhor, né? Eu fiz a tua vontade. Ele, fez mesmo? Me ouviu mesmo? Apartai-vos de mim. Qual a tua escolha nessa noite? O que é que você escolhe nesta noite, querido? É ser um verdadeiro adorador? Olha a característica de Davi. Davi, filho de Jessé, né? Karen Mendes, chamando por nome e sobrenome. Evangelista da Resgate, né? Evangelista da Igreja do Senhor. Qual é a característica de hoje que o Senhor olhar para você, Ele vai poder te chamar? De um verdadeiro adorador? De um adorador que o adore em espírito e em verdade? De um adorador que, independente de situações, continuou adorando? Qual é a característica hoje sua? Qual é a nossa característica hoje? De um fraco, querido. De um dependente de situações. Ou de um dependente de Deus. Não dependa de situações. Não dependa daquilo que nos motiva muitas vezes a buscarmos coisas vãs, alegrias vãs, momentos vãs. Sendo que o que o Senhor tem para mim e para você é perpétuo. Não acaba, é duradouro, queridos. Qual é a tua característica hoje? Amém? Aplauda ao Senhor.